Olá, tudo bem com você? Hermano aqui, bem-vindo ao nosso canal. Eu estou muito feliz porque hoje nós estamos abrindo aqui no canal um quadro de bate-papo, um quadro meio que podcast. E para contar com esse momento especial, eu conto com a minha filha, né, que vamos estar conversando sobre alguns temas importantes e relevantes aqui para o canal. Eu espero que você goste desse quadro e já comenta aqui abaixo se você curtiu, se você quer mais desse formato. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já inscreva-se e ative todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Então eu vou deixar minha filha se apresentar. E aí, Débora? E aí, tudo bem, papai? Tudo bem. Olá, pessoal. Meu nome é Débora Reis, sou filha do Hermano e estou muito feliz, muito grata por estar participando desse bate-papo, né? Que faz tempo que a gente está querendo fazer isso. Faz tempo. Mas demorou, mas chegou. Tamo aí. E o tema de hoje é bem interessante. Nós falaremos sobre escassez. Escassez é um tema que a gente tem trago no canal esses dias. E conversando com a Débora, a gente falou assim, vamos trazer um conteúdo voltado a esse tema, porque é um tema que vale a pena a gente abordar por conta de tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente vai tentar conquistar na vida sempre se esbarra com esse tema, né? A escassez. E não é apenas um tema, né? É muito mais do que isso, né, Débora? Sim, sim. Então vamos começar, né? Primeiro, entendendo o que é escassez. Para a gente entender o que é escassez, a gente precisa voltar lá no início. Ela vem do oposto daquilo que a gente quer. Quando a gente quer crescer na vida, quer conquistar, existe algo que eu chamo de prosperidade, que é a prosperidade que vem de Deus, e essa prosperidade vem embutida em um pacote, né, que é a riqueza, a alegria, a abundância, né? E tudo isso está do lado oposto da pobreza, da miséria, né, da pessoa medíocre. Então a gente chama de escassez aquilo que é falta, né, aquilo que está faltando. Mas quando a gente fala escassez no sentido de faltar apenas, fica muito resumido, né? Por isso que é interessante a gente estar nesse momento para a gente conversar sobre esse assunto. Mas para que a gente tenha um norte, a escassez ela é o oposto da prosperidade. Prosperidade. E o que seria prosperidade para a gente ter uma noção do que escassez é o oposto? Só fica muito filosófico, né? Bom, a prosperidade é o crescimento. Todas as vezes que a gente está crescendo e desenvolvendo em algo, a gente pode falar que nós estamos prosperando, né? Eu sempre uso um exemplo daquele pezinho de hortelã, né? Quando você planta um pezinho de hortelã, ele vai se esparramando. Eu lembro que lá no sítio, quando o meu pai tinha um sítio, ele plantava assim um hortelã na beira da cerca, e ele saía e passava para a cerca do vizinho e acabava que tampava tudo aquele gramado, como se fosse um gramado, né? Então, é mais ou menos isso. A prosperidade é quando nós estamos abundando, crescendo em todas as áreas, né? E as pessoas confundem muito a prosperidade com a riqueza. Mas a riqueza, ela está dentro do pacote, né, vamos dizer assim, da prosperidade. Quando nós somos prósperos, inevitavelmente nós somos ricos, somos felizes, somos abundantes. Então, a prosperidade, para mim, é estar crescendo. A partir do momento que você identifica na sua vida alguma área que não cresce, está estagnada, podemos dizer que aí falta prosperidade. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro, mesmo que a pessoa tenha vários bens e se sinta rica, ela pode não ser próspera. Então pode haver uma escassez em uma pessoa rica. Exatamente. Pode haver uma escassez numa pessoa rica. A gente vê a pessoa tem dinheiro, é rica, mas tem escassez na vida. Às vezes essa pessoa nem percebe, né? Isso, a pessoa acha que ela é rica e pronto, que é abundante. Não necessariamente a prosperidade está atrelada à riqueza que a pessoa tem. Mas quando a pessoa é próspera, ela também traz consigo a riqueza. Então pode sim ter muita pessoa com dinheiro, né? Pessoas que estão cheias de grana aí, e ser uma pessoa escassa. Porque a escassez, né? Já entrando num assunto mais clássico aqui, ela não está apenas nos atos, ela está na nossa mente em primeiro lugar, né? Isso que eu ia perguntar, se tem alguma coisa a ver com a mente, com a mentalidade, com as ações. Tudo na nossa vida começa pela mente, né? Tudo que a gente vai realizar, tudo que a gente vai conquistar, começa pelo campo mental.
as nossas conquistas, todas elas, primeiro, têm que passar por uma mudança de mentalidade. A Bíblia diz que para a gente experimentar o que é bom, perfeito, agradável, da vontade de Deus, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, que é o que chamamos de metanoia, é uma mudança de curso, né? É uma conversão. Se eu estou indo para a direita, eu vou para a esquerda. Então, para que eu consiga melhorar a minha vida em qualquer aspecto, a gente precisa, primeiro, mudar a mente, né? Então, nós temos, sim, alguma parte dessa escassez, vamos dizer assim, na nossa mentalidade, na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente fala, como se veste. Então, o nosso mundo externo, ele denuncia a escassez que está interna em nós, né? Então, tem uma lei chamada a lei da correspondência, que ela diz assim, conforme é por dentro, é por fora. Então, quando eu sou escasso no externo, porque isso está lá dentro do meu inconsciente, das minhas crenças, dos meus valores. E isso vem muito da criação, né? De pai, de mãe, né? Dos antepassados. Sim, sim. Falando nisso, pensei assim, será que também teria algo a ver com algum fator hereditário? Assim, genético? Então, na verdade, assim... Né, de costume. Tudo na vida da gente passa por esse crivo do nosso convívio, né? E com certeza, tanto a riqueza quanto a pobreza nós herdamos, né, em grande parte dos nossos pais. E não só de uma questão de passar valores, mas de toda uma programação. A gente nasce, quando a gente já nasce, a gente nasce com um HDzinho novo, aqui o nosso subconsciente não tem nada, e aí os pais vão programando o filho de acordo com o que eles têm para dar, né? Então, às vezes tem gente que fica bravo porque o pai não ensinou ela a ser próspera ou ser rica. Mas o pai e a mãe deu o que eles tinham no momento, né? Então, sim, faz parte de um sistema de programações dos pais também. Quando a gente cresce em um ambiente onde não há dinheiro, onde não há... não se vê a prosperidade mesmo, né? Em todos os aspectos, a criança cresce com essa programação que nós falamos, que é o paradigma, que é um conjunto de hábitos, conjunto de crenças que pode ser, em grande parte, herdado pelos pais. Aí depois vem a escola, né? Vem a escola, vem os amiguinhos, a sociedade, a mídia, as novelas, os filmes. Então, tudo isso forma o que a pessoa é dentro dela. É uma das facetas da escassez. Primeiro vem da mentalidade, né? E, enfim, a gente vai sempre identificar isso na nossa vida, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então a gente precisa identificar esse fator para saber de onde vem. Sim, não tem algo ligado diretamente com o dinheiro em si, né? Até a forma da pessoa agir, pensar, conversar, as conversas que a pessoa tem, também está relacionado com isso, né? Às vezes a pessoa tem uma mente mais limitada, né? Tem alguma coisa a ver? Sim, porque na verdade tudo em nós reflete o nosso interior. A maneira como a gente se veste, a maneira como a gente fala, se porta. Então, tudo que eu sou expressa o que eu sou dentro. E a minha maneira de falar também, né? A Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando uma pessoa fala de um modo, de uma maneira assim, pejorativa, de uma maneira que ela se menospreza, dizendo, eu não consigo. Limita, né? Se limita, A gente não... Esse bairro não é pra gente. Eu ouvia o meu pai falando isso. Geralmente a gente ouve outras pessoas falando, né? Se depara repetindo as mesmas frases que os pais, que alguém, né, mais velho já disse. E aí a gente repetia, meu pai repetia muito isso, né? Então a gente cresceu com essa ideia, esse bairro não é pra gente. Né? Esse bairro aqui é de rico. Então a frase... De rico. Isso já significa que você não é rico. Isso, então você tira uma classe, né? É como se os ricos fossem uma classe inacessível. Você mesmo se isola, né? Você mesmo se isola. E aí a gente vê, os ricos estão lá, então eu não posso estar, de rico. Então, uma das coisas que a gente tem que cuidar é com essa frase, né? Essa comida é comida de rico. Né? Então, se eu falar comida de rico, quer dizer que existe uma separação muito grande entre eu e o rico.
Então, a gente tem que mudar essa maneira de estar falando sobre o que a gente vive, né? Então, é uma das maneiras da gente estar identificando a escassez. Uma das, né? A Uma riqueza, das. né? Não se limita apenas isso. Exatamente. É que acaba que a gente volta mais o olhar para a riqueza, que é algo mais palpável, algo mais visível, né? Mas em outros âmbitos também existe a escassez na vida das pessoas. Quais seriam esses? Bom, para a gente entender alguns aspectos, a escassez ela dá alguns sinais, né? E quando a gente quer crescer, começa a desenvolver, esse padrão mental da gente de escassez, ele tende a resistir todo tipo de mudança. Então a nossa mente, isso, a nossa mente é toda programada para escassez, para não ter. A maioria das pessoas, né? Então, a grande maioria tem aí a mente programada para ser escasso, pobre e não ter dinheiro. Então, quando você começa a buscar por isso, a gente começa a identificar que esses padrões lutam contra a riqueza ou a nova mentalidade que a gente quer colocar ali. Então, é uma briga interna, um conflito interno entre a prosperidade e a escassez. E um dos fatores para a gente começar a identificar esses sinais, a gente pode dizer que é uma desordem, uma bagunça, algo que a gente consegue identificar na nossa vida física, né? Sim. Então, a escassez ela se manifesta no mundo físico, embora ela seja algo espiritual também. Então, a gente pode começar a identificar no nosso externo, né? Como eu disse, o que é por dentro é por fora. Então, a bagunça, gaveta bagunçada. Exatamente, a bagunça. A famosa gaveta de meias, né? Bagunçada. Desordem total. Então, essa desordem, essa bagunça que está ao nosso exterior, ele está apenas refletindo o que está dentro da gente. Né? Então, é uma das maneiras que a gente identifica a escassez reinando. É quando a gente vê parede mofada, quando a gente vê torneira pingando, quando a gente vê sapato furado e não conserta. Um certo tipo de desleixo, né? O desleixo. Também. E também a pessoa que às vezes levanta, igual aqui, por exemplo, tá meio bagunçadinho aqui dos fios, tudo. Isso aqui tá normal porque a gente está gravando, né? É fio para lá, fio para cá. Mas quando a pessoa convive com esse emaranhado de fio, se eu fosse trabalhar aqui nesse local e fosse sempre assim, né? Então, isso reflete um problema de escassez, porque a escassez ela se externa na bagunça, na desordem. É inevitável, né? É inevitável. E, através disso, ela também vai bagunçando as outras áreas da nossa vida. Primeiro, ela se manifesta dentro de nós, depois no nosso quarto, na nossa sala, na nossa casa. Nosso depois, círculo de amizades também. No círculo Geralmente de amizade. A gente acaba atraindo pessoas assim também, né? Exatamente. Então acaba virando uma bola de neve. Você atrai mais do mesmo. Sim. Né? Então, a partir dessa bagunça, dessa desordem que a escassez se mostra no físico, ela começa a atingir outras áreas da nossa vida. E aí vem a escassez do dinheiro também. Porque se a minha vida está bagunçada, se eu não tenho ordem na minha vida, eu começo a não ter ordem para dormir. Orar para dormir, orar para levantar. Chega atrasado mente toda hora. confusa, mente bagunçada. Isso. Não tem paz. Isso. A escassez, ela tem um desses parâmetros que você disse aí. Ela confunde, ela deixa a mente da pessoa meio desorganizada. Sim. Então, uma pessoa que está acometida por esse espírito, né, que eu digo que a escassez, ela não é somente algo que a gente fala. Ela vem também do extrafísico. Uma energia, né? É uma energia negativa tremenda. Então, uma das coisas que a gente pode identificar é essa bagunça mental, quando a pessoa não tem clareza, não tem foco, ela não consegue desenvolver um projeto, não consegue fazer nada, e aí ela fica sempre com a cabeça cheia. Sim. E isso não é apenas falta de foco, é um indício de que há uma bagunça interna, e essa bagunça interna causa desordens de vários fatores, na financeira, na mental, e também a escassez desestabiliza a nossa emoção. Né? Então, quando a gente precisa entender que quando a gente está emocionalmente
abalado, a gente não consegue desenvolver coisas, porque eu já passei por situações aqui que eu não consigo desenvolver coisas. Então a gente vê que a gente está totalmente emaranhado, você sabe o que fazer, sabe o que precisa ser feito, mas não consegue, porque essa amarração toda que está em volta da pessoa é uma energia que demanda da escassez, que emana desse projeto da escassez. Nossa. Então, além de ser uma energia que a gente produz, né? E eu sempre digo que a gente produz a escassez no mundo físico, através das vibrações, frequências, mas enquanto a gente não limpa isso, enquanto a gente não organiza isso, está ali só vibrando aquela energia do ventilador quebrado, né? Verdade, coisa quebrada em casa. Coisa quebrada. Começa a quebrar coisa, né? Quebra a pia, quebra o portão, quebra... né? Então, e a gente já passou por isso, de ver que começa, vai na quebradeira. Vai uma atrás da outra, é incrível, não é uma coisa isolada. Você vê que tem várias coisas, começam uma atrás da outra a quebrar, a parar de funcionar, não ligar mais. É sempre assim, né? Assim, exatamente. Uma coisa atrás da outra. E eu sempre digo para a pessoa que não acredita, né? Ela diz assim, eu não acredito nessas coisas. Então deixa a torneira pingando, deixa o mofo na casa, que você vai ver as outras coisas começarem a quebrar também. Sim. Né? Então existe um sinal, né? É um sinal. Né? Se quebrou, fazer alguma coisa. Se você viu que quebrou algo, né? Fica alerta. Conserta, né? Conserta. Então tem sempre um ditado que na verdade, é uma frase que a gente faz para poder organizar, nada quebrado, nada faltando. Nada fora do lugar. E nada fora do lugar. Então, se tiver algo fora do lugar faltando, a gente vai ajeitando, vai arrumando para que feche a energia. Então, existe um linear, é o seguinte, quando quebra algo ou você coloca alguma coisa num cantinho, ela gira aquela energia de quebradeira, de tá quebrado. Mas se você vai lá, conserta, você organizou essa energia. Uhum. Mas se você vai só acumulando coisas ali, dizendo assim, eu vou precisar um dia. Além desse negócio de acumular coisa também, né? Isso. Outra coisa. Os acumuladores, você já ouviu falar dos acumuladores, né? Uhum. Que tem pessoas que são acumuladores. Na verdade, o que são essas pessoas que são acumuladores? Também são pessoas. Tá na mesma energia. Exatamente. São pessoas que têm um espírito de escassez na vida dela. É um demônio. É um demônio mesmo de escassez que está na vida dessas pessoas. Embora elas acham que está apenas aí juntando coisas, ela está entrando em uma frequência. Então, o princípio ela começa a juntar coisas físicas, e isso gira em átomos e energia comum, né, da nossa vida, que entra em frequências. Tudo bem, até aí tá legal. Só que daí ela começa a atrair mais coisas que quebram também, vai traindo mais quebradeira. Só que chega em um momento que essa energia do objeto que está quebrado, ali do quartinho da bagunça, naquele trasteiro, do mofo ali, ele vai entrar em frequências e vai para o mundo extrafísico. Entra numa frequência compatível, né? Isso. Ele vai entrando numa frequência extrafísica. Além de ser extrafísica, vai para o mundo espiritual. Então, no momento... Não era espiritual. Virou espiritual. Não era espiritual até então. Né? Então, quer dizer, quebrar uma coisa... Não é demônio quebrar uma coisa, né? Mas acaba que vai indo e acaba que vira algo que não era para ser. Exatamente. No primeiro momento, não é que quebrou, já é do diabo, né? Agora, se quebra e você... essa mentalidade que a gente tem que ter, né? Isso. Porque você quebra um negócio, você pode consertar. Não é aquela questão, quebrou, joga. Joga se não presta. Né? Então, se não presta, joga. Sim. Agora, se você consegue consertar e consertar logo, beleza. Agora, o fato de ficar ali, um dia eu vou consertar, aí ele acaba realmente sendo um problema. E quando ele entra nessa frequência extrafísica, que nós chamamos de mundos sutis, que são o mundo espiritual, ele vai encontrar uma frequência agora lá do mundo espiritual. E lá no mundo espiritual existe um demônio, ou um espírito, ou um obsessor, que está vibrando nessa mesma frequência. Compatível, né? E aí essa escassez que era apenas gerada por um objeto quebrado ou por uma bagunça externa, ele agora está acompanhado de uma vibração espiritual. Então acaba que isso não sai da vida da pessoa. Não é uma vibração muito alta, né? Exatamente. Bem densa. É uma vibração densa, né? Então a vibração, ela vibra mesmo, essa escassez vibra
numa vibração muito densa e vai no mundo espiritual. Você sabe qual que é os hertz da vibração? Tá em média de 40 Hz, 40 por aí. hertz, 40 mais ou Hz. menos. Daí para baixo. Pra baixo. Né? Porque a escassez, ela vibra quase na mesma pegada da depressão. Né? A pessoa que é escassa, ela tá um passo para ser deprimida. Olha. Né? Porque, como eu disse, o ambiente está cheio de tranqueira. Essa tranqueira que está no ambiente dela, embora já é algo do interior dela, vai se multiplicar cada vez mais no emocional. Então, por isso que eu disse que a escassez, ela bagunça a nossa vida em todos os aspectos. E, inclusive, na parte emocional. Né? Quando a pessoa é escassa, ela começa a ficar deprimida. Então, uma coisa chama a outra. Um abismo, né? Vai chamando outro abismo. Isso, um abismo chama outro abismo. E sem contar que a depressão também não é uma coisa do demônio, não é algo espiritual como algumas pessoas dizem. Tá com depressão e está com o diabo no couro. Mas, da mesma maneira que a escassez vibra, a depressão também vibra por um tempo em uma determinada frequência, até que também, se a pessoa fica muito tempo deprimida num ambiente e ela não procura sair dessa frequência, elevar o padrão, pensamento, sentimento, então ela vai... Se ela se entregar, né? Se ela se entregar, naturalmente ela vai entrar na frequência aí, vai de novo em uma frequência no mundo extrafísico e vai encontrar um obsessor, um espírito que vai gostar dessa frequência porque ele também vibra na depressão. E uma depressão que antes era apenas uma depressão de hormônio, de uma decepção que a pessoa teve, alguma tristeza natural da pessoa, ela acaba agora sendo uma opressão, uma tristeza demoníaca ou obsessiva. Sim. Que vem do mundo extrafísico. E aí sim vem o fator da depressão espiritual. Então, porque eu sempre digo que a depressão está no mesmo padrão vibratório da escassez. Nossa. Então, isso é algo muito importante. Dá para observar, então, uma pessoa geralmente depressiva, você pode analisar o meio ambiente dela, né? Perfeito. Quarto bagunçado, vida bagunçada, pensamentos bagunçados. Perfeito. Né? Dá para comparar assim? Não generalizando, claro, né? Mas... Sim, dá para generalizar. Dá, inclusive dá. Porque são padrões. Né? A nossa vida ela é regida por padrões. Então, nós somos meio que criados em série. É claro que cada um tem a sua individualidade, mas nós somos meio que criados em séries. Né? Se você encontra um narcisista, por exemplo, que é um distúrbio de personalidade narcisista, você vai identificar um narcisista ou o outro narcisista, embora eles não se conheçam, moram em cidades diferentes, em famílias diferentes, você identifica pelo padrão de comportamento. Então, o padrão de comportamento dessas pessoas que são depressivas, naturalmente elas são bagunçadas, elas já estão com as emoções bagunçadas e a escassez reina na casa também. Porque a pessoa diz assim... nada, né? Não tem vontade de fazer nada. Exatamente. A pessoa acha que ela não está com vontade de tomar banho porque ela está deprimida. Mas essa vontade de não tomar banho já é uma desordem da parte da escassez na vida dela. Então, dificilmente uma pessoa deprimida vai prosperar. Nossa. Raramente. Então, se você conseguir ver uma pessoa próspera e é deprimida... Tem alguma coisa errada. Não bate, não está batendo. Não tá. Né? Então, geralmente é assim, uma pessoa que está com muita depressão, ela se afunda na escassez mesmo de não varre a casa, e aí compra coisas e deixa acumulado, e a casa vai virando aquele acúmulo, que é o que nós falamos agora sobre aquele espírito de acumuladores. Não desapega, né? Não solta, não libera também, né? Exatamente. É uma coisa emocional também, né? A pessoa se liga emocionalmente aos objetos. Né? Totalmente. Né? Então, assim... E agora, quando é que eu posso identificar que essa minha escassez, essa minha vibração de juntar coisas, passou do natural para o espiritual? Justamente isso que você falou agora. A grande dificuldade de desapego. Quando a pessoa não consegue se desapegar daquela coisa terrível ali, que está causando muito mais problemas para ela, significa que essa vontade não é mais dela. Né? Exemplo, você vai lá dar umas roupas para alguém. Eu vou tirar uns vestidos, umas calças, e aí quando você vai tirando, você tira um monte. E aí a hora que você for dar, fala, não, isso aqui não, isso aqui daqui vou dar para usar ainda. Não, isso aqui ainda dá. Quando você vê, você devolveu tudo
para o guarda-roupa. Sim. E assim acontece com as pessoas com móveis, com questões de objetos que precisavam jogar fora, vai jogando tudo no lixo. Quando ela vê, vai lá e pega tudo de volta, né? Então a pessoa está emocionalmente presa àquilo ali, mas por um laço energético do mal. Porque aí, quando a pessoa consegue liberar aquilo, se desapegar, significa que ainda não passou por um processo obsessivo. Porque a pessoa tem a capacidade de se livrar disso aí, né? Dessa questão visível da escassez. Então, é um dos fatores que pode se olhar até quando essa escassez não passou para o mundo extrafísico. Nossa, o assunto foi... Tá interessante isso aqui. E realmente o primeiro passo é uma mudança de mentalidade. Mentalidade, né? O que eu penso sobre isso, o que eu vejo, primeiramente, é o que você sempre fala, né? Falando isso, a Débora tem um canal no YouTube, né, Débora? Sim, sim. Que é um canal chamado Débora Reis. Então fala um pouco do seu canal aí, Débora. Depois a gente volta no assunto. Lá. Quero ouvir o que você vai falar do meu canal. Tô curiosa. É um dos melhores canais, né? É um dos melhores canais. Inscreva-se no canal dela. Aproveita já, clica aqui, inscreva-se também se você não é inscrito e inscreva-se no canal dela. A gente vai fazer alguns cortes também aqui do nosso bate-papo para estar no canal dela também. Sim, sim. Então explica aí pra galera aí como que é o seu canal, o que você fala lá. Trago reflexões cristãs e sobre esses assuntos aqui que a gente está conversando, estou com a intenção de continuar trazendo alguns cortes de podcast. Eu fiz um podcast com meu pai, né? A gente falou sobre algumas leis universais. Isso. Até o pessoal pediu mais para mim continuar trazendo esse tipo de conteúdo e eu pretendo continuar com os cortes com o meu pai. E é isso, se inscreva lá, assista aos vídeos, se você gostar, comenta, compartilha, dê um joinha. Será que isso a gente pode vir de alguma maldição, alguma coisa hereditária dos nossos pais? Com certeza. Na maioria das vezes, isso tem, sim, uma ligação com os nossos antepassados, com a hereditariedade, né? E tanto a questão da escassez mental, né, de comportamento dos avós, dos tataravós, quanto a escassez espiritual. Né? A gente pode explicar isso das duas maneiras. Porque lá atrás... Tem os espíritos familiares também, né? Exatamente. Questão de espíritos familiares. Coisas que as pessoas quase não se atentam para isso. Não comentam sobre isso. Inclusive no meio cristão, né? As pessoas não gostam muito de comentar, maldição hereditária, mas não é uma questão de maldição. É uma questão de herança. Né? A gente traz, sim, cargas dos nossos antepassados. E a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Contando comigo, é quinta geração. Né? Eu mais 4. Então, no geral, esse contar, essa visitação desse mal é do que as pessoas fizeram mal aos olhos de Deus lá no passado. Então, se esse tipo de espírito ou de comportamento já estava lá no vovozinho lá, isso, se não for compensado no pai, se o pai não olhar para o vô, né, no nosso caso, nossos pais não olhar para o vô e ter ele como uma referência, não olhando para o período da escassez, mas o homem que ele foi, né, o pai que ele foi, e não consertou isso com a lei da hierarquia, porque quando a gente entende que os nossos pais, eles são portais para que a gente venha para o mundo físico, a gente honra o portal, não honra o que o pai fez de errado ou o que a mãe fez de errado. O problema é que a gente aponta o erro e não quer consertar. E diz assim, eu não vou ser como você. Né? Eu não vou ser como meu pai, eu não vou deixar meu filho sofrer como meu pai deixou eu sofrer. Isso não é honrar os pais, né? Como a gente deveria, né? Quem honra os pais tem a vida prolongada. Exatamente. Tem uma ligação, né, talvez. Sim, e é um mandamento. Né? A Bíblia diz que quando a gente honra o pai e a mãe, a gente vive muito tempo sobre a terra e tudo que a gente faz prospera. Então, olha, é só a chave. É a chave. É a chave para ser bem sucedido. Sair da escassez. Sair da escassez. Uma das chaves que fecha a porta da escassez é a honra ao pai. Honra ao pai. E a honra à mãe. E o caso, assim, precisa dos pais estarem vivos? Como é que funciona essa questão? Não necessariamente. Né? Então, quando você identifica que os seus avós, os seus pais, viveram em uma vida de escassez
e que você está repetindo padrões de escassez do pai e da avô, é necessário quebrar essa corrente, porque é uma herança. E a herança eu decido estar com ela ou não. Só que se eu não sei dessa herança, ou eu não tomo nenhum tipo de atitude, eu naturalmente tenho posse dela. Né? É como a herança no mundo físico. Então, se eu não sei que o meu avô era, independente disso, eu vou sofrer as penalidades. Se eu sei, mesmo que eu saiba, não anula. Eu tenho que quebrar isso na minha vida. Como é que faz para né? quebrar isso? O primeiro princípio é a honra. É o princípio da honra. Né? Que aí começa a desmantelar, né, essa hereditariedade de pobreza, de falta, limitação. E se baseia somente em perdoar os pais? Porque, assim, acaba que, no geral, as pessoas fazem várias técnicas, né? Que eu acho super viável, né? De perdoar, de regressar, de voltar lá atrás, né? Até dos traumas e tudo mais que a pessoa sofreu. Ou de coisas que ela soube que aconteceram com os avós e tudo mais. Que não fez bem pra ela. A pessoa perdoa, a pessoa libera, a pessoa faz um processo de cura interior, né? Que eu acho super viável, tanto no meio... evangélico também? No meio clínico, evangélico, clínico, né? Os evangélico. dois, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas fazem até sem um auxílio de uma pessoa evangélica, um pastor, alguma coisa assim. Né? E também tem pastores que fazem esse processo de ressignificação, esses termos e tudo mais. Mas a minha indagação é, será que somente perdoar, somente, eu sei que isso aconteceu comigo por conta disso e eu já liberei, tá perdoado, né? Isso é suficiente? Porque assim, será que não temos que olhar para um lado espiritual, um lado mais místico também? Com relação aos espíritos familiares? Beleza. Excelente pergunta. Ficou muito complexa a pergunta, mas é isso mesmo. Tem que ter um conjunto de coisas. Né? A gente vai ter que identificar primeiro. O primeiro passo é olhar para mim, olhar para o dedão do meu pé. Eu sempre digo, olha para o dedão do seu pé. Né? Essa unha que está quebrada, essa unha que está suja, que está manchada, pode ser uma herança do vovô. Né? Então, olha para o seu pé, olha para o piso da sua casa, olha para a parede, para os mofos. Né? Então, o primeiro passo... Fazer uma análise, né? Análise, isso. O primeiro passo é a gente identificar os efeitos da escassez na nossa vida e fazer uma triagem dos nossos parentes. Olhar para os meus irmãos, meus tios, e aí vem para os avós. Se isso perdura na família toda, e não é só eu, isso significa que é uma herança familiar mesmo. Então, eu identifiquei isso na minha família. Né? Quando eu fui... Só uma pessoa só, né? Geralmente está em mais gente. Você vai identificar hereditariedade não só em uma pessoa. Então, eu não sou o presenteado, o felizardo, o sortudo que ganhou essa herança. Não. Sim. Todos os filhos, toda a geração tem o mesmo padrão. Então, esse é um princípio. Olha para as famílias. Se isso tem muito claro na família, aí é sim algo que vem dos pais. É importante entender que primeiro identificar. Não tem como eu consertar um problema se eu não ter a ciência que ele existe. Né? E o segundo passo, depois que você identificou, é sim tomar algumas atitudes. Né? É claro que a gente vai ter que tomar atitudes de perdoar mesmo, de ressignificar e de fazer alguns, de repente, até uma terapia para buscar, para realmente entrar lá no inconsciente, trazer as memórias, e mesmo aquelas que a gente não lembra. Né? Isso é importante. Né? Tem uma outra parte também, que é a parte espiritual. É importante também quebrar o laço com a escassez. Romper com a escassez familiar, porque existe a escassez natural que acompanha e a escassez espiritual, que é o que você disse. Isso. Que são espíritos familiares. Esses espíritos familiares significa que eles ficam na família por gerações. Né? E aí um vai quebrando o princípio, não vai honrando, vai quebrando, e aí a cada vez mais esses espíritos vão ficando na família. Né? Então, claro, precisa saber toda a questão genética, precisa fazer essa correção pessoal e também espiritual. Né?
Pode ser com o auxílio de um psicólogo, auxílio de um terapeuta, um pastor, um padre. Dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho. Só que existem algumas questões que é necessário mesmo você ter um acompanhamento. Alguém ali, né? Mas claro que dá para fazer sozinho, né? Mas depois disso tudo, feita essa ressignificação, o perdão, é necessário assumir o controle da vida. Não basta apenas dizer assim, perdoei meu pai, tô bem. Perdoei minha mãe, tô bem. E se eles estiverem vivos ainda, uma pergunta, acho que a gente estava até comentando isso esses dias em casa, que a gente acaba, o café da manhã é quase um podcast. Um podcast. Então a gente estava conversando sobre a questão, se isso continua na minha vida, se os meus pais estiverem vivos, os meus avós estiverem vivos, porque minha avó, meu avô fizeram muitas coisas, tal, que não me renderam coisas boas. Se eu renunciar a isso, eu tenho que continuar renunciando, porque eles estão vivos. Significa Sim. que eles continuam fazendo coisas que talvez não agradam a Deus, ou que no mundo espiritual não seja algo bom, né? E que venha voltar para eles, né, em semeadura, mas que também vai repercutir na minha vida. Então eu tenho que renunciar a isso, sei lá, de quantas em quantas vezes na vida, né? Eu tenho que renunciar sempre? Ou é alguma coisa que eu possa falar, não, eu renuncio tudo isso dos meus avós, pronto, acabou. Tudo que eles fizerem a partir de agora não me afeta mais, ou afeta. Bom, se fosse assim, seria muito bom, né? Eu até queria falar isso. Uma vez só que você fizer, tá ótimo, né? Mas o Pedro chegou para Jesus e falou assim, o meu irmão pecou contra mim. Eu tenho que perdoar ele 7 vezes? Aí Jesus disse, não apenas 7 vezes, mas digo 70 vezes 7. Isso significa que, enquanto a gente identificar que existem rastros de hereditariedade maligna, vamos dizer assim, do mal mesmo, pessoas falam maldição, porque não é um feitiço jogado, não é uma macumba, é algo ruim. Existe a bênção também, coisas que nossos pais nos deixaram de bom também. Né? Então, a gente fala muito sobre o lado ruim porque é o que atrapalha a vida da gente. A gente não quer se livrar das bênçãos, a gente não, né? Isso. Eu não quero me livrar. Não quero. Então, a gente fala coisas ruins porque fala se tem maldição. Né? Não, porque fica muito crentez, às vezes, muito... E aí os evangélicos acham meio de mal. Já, meio de Deus, assim, punindo o homem. Não é. Deus não está punindo ninguém. É algo que faz parte dessa questão que vem da nossa herança, né? Então, mas agora, os pais mortos, você pode consertar isso porque a partir desse momento eles estão lá no mundo extrafísico, a energia deles continua, né? A sua herança continua e nós devemos ser a melhoria deles. Mas com os pais que estão, a pessoa identificou, meu pai é escasso, meu pai é acumulador. Às vezes tem pessoas até que dizem aqui no canal que mora na casa dos pais ou no fundo e vê que o pai é acumulador, é uma pessoa que toda escassa, né? Ela tem que quebrar isso o tempo todo da vida dela, né? Então eu até digo, se afasta um pouco, se for o caso, vai embora desse local, né? Sim. Teve uma pessoa que falou que mora no fundo da casa do pai e o pai é muito escasso, então tem muita escassez, muita tranqueira, tudo que eu falo aqui no canal, ele diz que é exatamente assim. O que ele poderia fazer para poder sair desse emaranhado? Não tem outra opção. Sai dessa casa. Sai do ambiente. Sai da casa. Então, se você mora num ambiente e que você mora na casa dos seus pais, ou mora no fundinho da casa dos pais, porque você é casado e foi morar na casa dos pais, e nota essa escassez na sua vida, você não pode ficar aí. Você tem que honrar o seu pai, a sua mãe, dar um beijinho neles e vaza daí. Porque você não vai conseguir mudar o que eles são. Até você não pode interferir na vida, no curso da vida deles. Mas você pode mudar a sua. Sai desse lugar, vai viver a sua vida e se conserte com seu pai. Né? E respondendo a pergunta, sim. Enquanto a pessoa está viva, você vai quebrar sempre isso, porque ela continua trazendo coisas ruins, coisas que não são boas, e isso vai refletir. Ainda está ativa nela, né? Hã? Ainda está ativa essa energia nela, né? Ativa. Se ela não tem consciência. Isso, ativa e viva, Sim. né? Então, não tem como... Sim, a pessoa tem que estar o tempo todo se limpando, olhando, até porque a gente não consegue, de cara, limpar tudo, porque essas coisas vão
meio que aparecendo, né? Conforme a gente vai despertando a nossa Progressivo, mente, né? a gente vai vendo coisas que a gente não via. Uhum. Então é progressivo. Sim, ela vai ter que estar sempre fazendo. E uma das coisas é ela pegar, como eu disse, assumir a responsabilidade da vida dela. Sim, não jogar a culpa nos pais, né? Não jogar a culpa nos pais. Já que perdoou. é uma maneira de não honrar, né? Você fica jogar a culpa nos pais o tempo todo. Né? E aí eu sempre digo que a pessoa tem que perdoar, falar que está perdoando e que a partir de agora toma as rédeas da vida dela. É importante falar em voz alta. Falar em voz alta. Ah, tá. Porque às vezes a pessoa perdoei no meu coração. Isso. Né? É lindo. Mas às vezes, será que isso não tem uma eficácia realmente no mundo espiritual? Sim, é necessário as declarações, né? As afirmações quebram as cadeias, né? Porque são vibrações, autossugestão. Vibrações também. Né? Então, esse ato de falar, ele quebra as cadeias. Uhum. Né? Mas ele tem que assumir a vida. Ó, a partir de agora, eu vou ser uma nova versão do meu pai. Ah, sim. Não dizer assim, eu não vou ser como aquele velho. Não. Se falar no modo negativo, você já tá pegando pra você, né? Isso. Eu não vou ser igual você. Isso. Quando se vê, se igualzinho. pega fazendo igual, né? Porque compensa a lei. Muitas né? pessoas que falam isso. Ah, meu pai batia na minha mãe. Nunca vou fazer isso. Aí se pega um dia batendo na mulher. Um exemplo, né? Mas que já ouvi, já. Exatamente. E aí você vê que a pessoa repete os mesmos padrões que ele não gostava no pai dele. E não é porque ele simplesmente falou, é porque ele desonrou o pai. E o que está de ruim no pai, enquanto ele não honra o pai, não quebra a herança. Uhum. Então ele precisa entender que se o nome dele é Joãozinho, João, ele vai ser o seu Joãozinho, porque ele é a nova versão melhorada do seu João. Então ele tem que dizer, eu sou a nova versão do meu pai, eu vou melhorar essa geração. E aí, honrar o pai nisso. E todas as vezes que a pessoa vê que fez algo que o pai não fez, Sim. dizer assim, olha, eu estou fazendo por nós. Estou melhorando a nossa geração, melhorando a nossa linhagem. E assim a gente vai melhorando um no outro. Foi assim esse projeto de Deus com Abraão, Isaac, Jacó. Que Abraão foi Isaac veio melhorando, Jacó veio melhorando. E todas as outras descendências de Jesus foi passando por uma melhoria contínua. Né? Então, se cada um deles ficasse desonrando o pai, nunca ia ter essa linhagem perfeita. Então, nós somos a melhor versão dos nossos pais. Aí sim a gente começa a se livrar da escassez hereditária. Mas não adianta eu me livrar da escassez hereditária e continuar acumulando sujeira. Porque aí eu vou entrar numa escassez também natural. Sim, são vários fatores. E aí né? entra na espiritual. Sem contar nas coisas normais da vida que a gente tem, né? Frustração, a vida que a gente tem, né? Então, a pessoa precisa de, primeiro, reconhecer, né? O primeiro passo para tudo é reconhecer. Se analisar o seu mundo exterior, né? Olhar para dentro também, ver se ela está confusa, se ela está oprimida, depressiva. Analisar essas questões, ver se ela não está acumulando nada. E procurar honrar os pais. Sim. Né? São maneiras de se desvencilhar da escassez. Né? Sim. Procurar evoluir, procurar olhar para cima, né? Para entrar na frequência que chama a prosperidade, não a escassez. Isso, porque não adianta ter dinheiro. A pessoa acha que vai ter dinheiro e vai resolver a vida. Dinheiro também é uma energia, né? Tá aí uma coisa. É uma energia. E ela vai ter esse dinheiro e ela só vai multiplicar os cacarecos. Às vezes vai encher de coisa nova, mas é mesmo espírito. Então precisa se livrar dessa mentalidade de pobreza, de escassez, e implantar uma mentalidade de abundância, né, e de prosperidade. E aí correr atrás, claro, dos objetivos, mas com uma outra mentalidade. E como a gente faz isso? Estudando, né? A gente busca estudar livros. Eu lembro de uma frase de Steve Xavier que diz assim, que os meus rendimentos crescem na mesma medida em que eu cresço. Então, se você quer crescer na vida financeira, você precisa crescer aqui dentro primeiro. Não adianta querer apenas dinheiro. Dinheiro é uma energia que se molda ao seu ambiente. Se você é uma pessoa escassa, o dinheiro, por maior que seja, vai ser uma energia escassa. E logo, logo você está acumulando cacareco de novo. É aquela questão que você sempre fala, né? Até eu comentei esses dias com um colega, que você sempre fala. O dinheiro é o potencializador de quem você realmente é. Exatamente. Então, se a pessoa tiver uma mentalidade escassa, mesmo que ela tenha dinheiro, isso não vai mudar o fato do que ela tem por dentro, né?
isso vai se externar de alguma maneira, né? Exatamente. Dinheiro é energia potencializadora. Falou bem mesmo, né? E uma das coisas que a gente também pode procurar, né, se desvencilhar da escassez é a gente praticar a gratidão, que meu pai sempre fala. Né? Exatamente. Uma a das gratidão coisas... é uma frequência. É né? uma frequência. Assim como a escassez está numa frequência muito baixa, a gratidão está numa frequência muito alta. Então, quando você é grato, você vai quebrando vários conceitos ruins também. Vai se conectando à prosperidade. A gratidão, ela é a ponte das realizações. Deus diz, seja grato em Salmo 37, 4, né? Deleita-te também no Senhor, ou agrada-te também do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Então, a realização vem a partir da gratidão. E a gratidão é praticável. É praticável, totalmente é prática. A gratidão, fé, todos os princípios são práticos. Porque às vezes a gente nem não se sente grato, né? Isso. Mas tem como a gente alcançar isso, porque pensando numa pessoa que está deprimida, por exemplo, sim, como é que ela vai passar a desenvolver uma rotina de gratidão para ela conseguir alcançar um estado de frequência da prosperidade? Ela precisa lembrar, porque ela vai estar deprimida, né? Ela tá é no uma coisa processo. difícil, é uma coisa emocional difícil que não é fácil sair, né? Não. Se colocando no lugar da pessoa. Ela vai estar em uma vibração muito ruim, então naquele momento ela não vai conseguir imaginar nada. Mecânico mesmo. A pessoa precisa ter previamente uma imagem ou um momento da vida dela que ela viveu, que ela teve muita alegria, aquela explosão de alegria, para ela, no momento que ela estiver deprimida, lembrar daquele momento. Então, uma âncora mesmo. Exatamente, é exatamente uma âncora. Aquela energia da alegria é o combustível que vai tirar ela daquilo ali, daquele buraco. Então, ela lembra daquilo e automaticamente o hormônio, a alegria dela volta. E aí ela começa a ter força para ser grata, força para buscar. E até o Diário da Gratidão... trouxe. O Diário da Gratidão, ele é uma das ferramentas, né, que a gente mostra lá, Thalita. Aí, ó. Qual câmera? Aí, ó. É uma das ferramentas que você pode utilizar. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E como é que as pessoas adquirem esse caderno, Débora? Esse caderno aqui você pode adquirir no Instituto Hermano de Desenvolvimento. Gente, esse caderno aqui... Para que serve esse Diário da Gratidão, pai? Serve para que a gente faça exatamente isso que nós estamos falando, de lembrar de coisas que a gente tem já no inconsciente de que ser grato. Então aí tem como você declarar 10 coisas pelas quais você é grato ou é grata, e isso vai gerar em você um sentimento de alegria, porque a gratidão vai te conectar à alegria, e a alegria te conecta às realizações. E se estiver deprimido, a gratidão de ter um filho, de ter um bem, ou de passar numa habilitação, por exemplo, vai elevar o seu padrão vibracional e você vai sair da depressão para poder começar de novo a buscar o seu objetivo. Então, adquira o Diário da Gratidão aqui no link abaixo também, né? É uma maneira de começar a praticar, né? Porque o Diário da Gratidão, ela é a prática diária da gratidão. Sim. Então, você se move mecanicamente mesmo para escrever, eu sou grato por isso, você vai descobrir o quanto você tem coisas para ser grato, né? Então, isso. É uma maneira de você acabar elevando a sua vibração. Isso. Né? É isso. E quanto mais você agradece, mais motivo você tem para agradecer. Né? Muito bom esse momento aqui, né, Débora? Nós começamos a falar da fé, né? A gente pode trazer um episódio aqui falando sobre a fé. Sim, né? Lei da atração, como que isso funciona na vida da gente. Né? Aqui então, é tudo interligado, né? Tá tudo conectado. Tudo conectado, exatamente. É um tema muito amplo, dá para trazer muita coisa. Isso, exatamente. Então deixa aí o seu comentário e diga se você quer mais um podcast, mais um corte dizendo sobre outras coisas, né? Sobre fé, sobre prosperidade, lei da atração. Deixa aí sua sugestão aqui abaixo. Escreva aqui abaixo. Ó, próximo episódio. Vai deixando sua sugestão aqui. A gente vai ler. Deixa aí que a gente vai ler tudo. E aí eu quero também te convidar para você vir para a Mentoria O Despertar. A Mentoria O Despertar é um projeto que eu desenvolvi para
te ajudar nesse tema que a gente traz aqui no canal. Em todos esses temas que a gente traz sobre lei da atração, frequências, vibrações, esse tema que nós trouxemos agora sobre escassez e a mente de escassez, eu ajudo você a sair desse poço. Então é na mentoria o despertar que você vai aprender não só apenas teoria, mas a prática, implementação na sua vida. Então, aqui abaixo tem um link também, você pode fazer a sua aplicação, né, para ver se faz sentido ou não estar com você, e a gente vai com certeza se ver por aí, ou num grupo de mentoria, ou no mentoria individual, né? E você, Débora, tem alguns recados do seu canal? O que você quer deixar aí para minha galerinha aí? A gente também vai colocar alguns cortes deste podcast no meu canal, então fique ligado lá, se inscreva lá também, tá? Que eu vou continuar colocando conteúdos assim. E, né, falando de gratidão, Diário da Gratidão, eu estou muito grata, muito feliz, muito alegre por ter feito, né, esse bate-papo. Foi muito bacana, muito legal. Eu quero agradecer aqui a produção que está aqui. Tem um monte de gente aqui do outro lado, todo mundo trabalhando, né? Todo mundo que está trabalhando aqui está na direção da Thalita Reis. Acho que ela não vai querer aparecer, né, Thalita? Não? Então fala, oi! Hã? Não quis falar, né? Então, a Thalita Reis está na direção de toda essa equipe aí, que está do outro lado. A equipe T5i, a equipe Logitech, e também a equipe, né? Toda essa equipe que está em volta da gente. Obrigado, Thalita. Equipe de uma pessoa Obrigado só. por você ajudar a gente, porque imagina só eu e a Débora aqui, a gente não ia conseguir fazer tudo isso, né? Então, gratidão aí, tá bom. Na próxima você vai estar também. Na próxima traz a Thalita. Vamos trazer a Thalita também. Daí, ó, diga pra mim, você quer ver a Thalita aqui no episódio comigo, conversando também? Então tá bom, diga aqui. Se você falar que a Thalita também, é Débora e Thalita, tá bom? As minhas filhas. Ok? Bom, espero que você tenha gostado desse processo aqui, desse conteúdo, desse nosso novo formato, né? Um quadro, na verdade, que nós vamos trazer aqui para o canal. E também espero que esse conteúdo tenha trago luz para a sua vida. Se restou algum tipo de dúvida, escreva aqui abaixo e nós vamos sanando na medida do possível. Verdade, tá bom? A gente pode responder no próximo, né, algumas perguntas que vocês podem fazer aqui pode ser sobre esse tema mesmo, escassez, né, tudo mais. E a gente pode estar respondendo no próximo, né, o que você acha? Sim. Então tá bom. E obrigado, Débora, por você estar comigo aqui. Deus abençoe você. Um beijão, né? E vamos que vamos. É pra lá? Aqui, né? É aqui. Então, nós vemos. Até mais. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo episódio. Valeu.